Olá, meu nome é Paulo Luiz e hoje daremos início a mais um Lab. Você ainda não usa inteligência artificial e já sentiu que está ficando para trás no mercado ou nos estudos? Então esse vídeo é para você. Hoje aprender inteligência artificial é tão essencial quanto foi aprender Word, Excel a partir da década de 90. Seja bem-vindo ao Juris 360 Lab, onde conectamos o direito com a tecnologia de forma 360. Para quem tem mais de 40 anos, deve lembrar, existia algo chamado datilografia. Lembra-se? Era essencial para o mercado de trabalho da época. Depois veio a computação básica, Lotus 1, 2, 3, Windows 3.11, Windows 95 e o famoso pacote Office, que é o pacote de escritório muito conhecido por todos. Quem não sabia o Word, Excel, PowerPoint ficava para trás. Muitas pessoas perderam, né, vagas no mercado de trabalho por isso, por não conhecer essas tecnologias. Mais tarde, a internet chegou e tudo mudou. Surgiram os sites de busca, aplicações web, redes sociais, etc. E hoje, a virada é a inteligência artificial. Em 2006, eu era estagiário na Justiça Federal. Quase tudo que eu fazia hoje foi completamente automatizado. A triagem física, os carimbos, a análise de intimações, hoje é tudo digital e automatizado. Agora é a vez das IAs generativas. Elas são diferentes de automações simples, como a que nós chamávamos de mala direta, que eram feitas no Word, por exemplo. E a generativa cria conteúdo novo, entre aspas, mas a partir de dados existentes. Então é capaz de você criar algo, entre aspas, do zero, exemplo de textos, imagens, códigos, vídeos, argumentos, né, para os nossos trabalhos jurídicos, inclusive. Não apenas executa comando. Começou com modelos, a exemplo do Chat GPT da empresa OpenAI, mas hoje temos várias opções. E agora, vamos conhecer um pouco mais em detalhes, né, a tela, né, de, de algumas IAs generativas. Nós optamos para trabalhar nesse laboratório a IA do ChatGPT, que é muito conhecida. Né, você vai encontrar vários vídeos, né, espalhados pela internet sobre ele, que pode muito bem complementar o que nós estamos falando aqui, e do Gemini, do Google, que também você vai encontrar um vasto material. As outras IAs que eu citei são boas, são muito boas, mas eu tinha que escolher, né, para reduzir o escopo do nosso vídeo, senão ficaria algo muito grande, focar nessas duas e os exemplos práticos que nós vamos ver para o uso dela, utilizaremos as duas e vocês vão poder comparar esses resultados. Como eu falei, você a princípio não precisa fazer qualquer aquisição ou compra da IA generativa, mas quando você perceber que o resultado que ela está te dando, você está precisando de mais, aí chega a hora de você, agora é o momento de eu comprar, né? Passar a pagar uma assinatura por IA generativa, porque o tempo que ela vai fazer com que você economize, né, a depender do caso, vai justificar facilmente você fazer essa aquisição, seja para seus estudos, seja para o seu trabalho. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem, que a maioria das IAs ela possui essa barra lateral, né? Como vocês podem ver aqui, onde você pode criar um novo chat, né? Onde você vai digitar. Você pode buscar as pesquisas que você já fez antes, as gerações, né? De textos, imagens e vídeos, né? Aqui você tem uma galeria de fotos, né, imagens que você criou usando IA generativa. Recentemente, na data que estou gravando esse vídeo, o ChatGPT disponibilizou esse Codex, né, que é uma área especial voltada para quem desenvolve código da área de desenvolvimento de sistemas. Nós temos o Sora, né, que permite você fazer vídeos, né, e fazer também imagens. E você tem GPTs, que para quem está começando agora, como você, ele é um pouco mais avançado, mas eu posso adiantar dizendo que é como se você tivesse vários prompts encadeados, né? Vários comandos.
e ele trabalha por você a partir de um fluxo de trabalho que você cria. Só que existe algo na maioria das IAs que é fundamental você saber lidar, que são os modelos de inteligência dentro da própria IA. E o que são esses modelos? Os modelos é o quanto a IA ela vai ser capaz de se aprofundar na sua pesquisa. Então, quando você clica aqui nessa setinha no canto superior esquerdo da tela, vocês estão vendo que está selecionada a GPT 4.0, ou desculpe, 4.0, que é a nomenclatura que a OpenAI resolveu dar. Concordo que essa nomenclatura é um pouco confusa, não é porque os números não quer dizer necessariamente que é uma ordem crescente de melhoria. Mas enfim, nós temos aqui o A4, que é hoje uma das mais avançadas que a OpenAI disponibiliza. Temos a O3, que é muito boa também. A O4 Mini, a O4 High. Temos a 4.5. Aí você diz, Paulo, se existem tantos modelos assim, óbvio que eu sempre vou usar a mais poderosa. Teoricamente, essa seria a resposta mais adequada. Só que quanto mais poderoso você escolhe o modelo, isso vale para qualquer IA, tá? Mas ele vai exigir de poder de processamento da empresa que está fornecendo esse serviço. Então imagine que você quer fazer uma simples correção num parágrafo que você escreveu. Você quer saber se existem erros de concordância, você quer saber se existem erros na escrita. Então, obviamente que você não precisa pegar um modelo de A 4.0. O 3, o O3, ou até mesmo o O4 mini é mais que suficiente para fazer esse tipo de resolução. Porque se você ficar usando apenas os modelos mais avançados, pode acontecer o que aconteceu comigo aqui, olha. Eu de tanto usar o 4.5, e olha que eu uso para pesquisas extremamente profundas, ele disse que o meu limite estourou e só no dia 10 de junho, eu estou gravando no dia 6, tá? Ele estourou o meu limite ontem, no dia 5. Ou seja, eu tenho que esperar 5 dias, né? Porque eu usei tanto o modelo 4.5 que depois de 5 dias ele vai liberar o modelo 4.5. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse nosso vídeo, mas hoje, dia 6, o tempo médio para eu poder usar a IA mais avançada, e olha que minha versão é paga, eu tenho que esperar esse tempo. Mas assim, tudo que eu preciso fazer eu faço com a 4O. Mas é excelente, mas não é tão melhor quanto a 4.5, percebe? Então, vamos imaginar que eu vou digitar aqui um pedido, que é apresente resumo da súmula vinculante 10. Tá? E aí eu vou pedir para ele pensar e ele vai trazer a resposta. Ele traz para mim o que é a súmula vinculante 10, tá? Falar sobre a reserva de plenário. Ele trouxe um resumo explicativo e trouxe a sua importância. Então, isso daqui é apenas um exemplo do que nós podemos fazer através de uma simples pesquisa como essa. Vamos pegar essa mesma frase, sem tirar nem pôr. Vou usar também da mesma forma no Gemini. Você tem a opção de escolher os modelos. Hoje, o modelo mais potente que existe no Gemini é o 2.5 Pro. E nós temos aqui, vou colocar o conteúdo e vamos ver a resposta que ele vai processar para a gente. Tá? E aí a gente começa a ver a diferença entre modelos. Ele trouxe aqui o resumo da súmula, o texto da súmula, em termos práticos. Só que quando a gente compara os conteúdos, né, a gente percebe que o Gemini, neste momento, trouxe mais coisa. Pontos-chave sobre a súmula e um resumo da súmula. Tá? A depender do que você queira, as duas podem te atender. Mas esse resultado já quer dizer que o Chat GPT perde para o Gemini em absoluto. Por isso que é muito importante você comparar os modelos e comparar os resultados, tá? Obviamente que vai chegar um momento que você, de tanto testar, você chega à conclusão que, para mim, para determinadas atividades, o melhor vai ser usar o Gemini, ou o melhor vai ser usar o Chat GPT. Aí a opção é de cada um. E uma coisa importante que a gente resolve fazer nesses laboratórios é de evitar fazer edições, né? Porque o intuito aqui é vocês verificarem na prática como as coisas podem acontecer no dia a dia, no seu uso, durante o estudo
né, durante sua vida profissional no direito. Então, caso ocorra problemas, eu não vou editar e vou seguir direto, tá? Porque essas experiências que acontecem aqui no laboratório certamente vai acontecer na sua vida real, né? E a ideia aqui do nosso canal é mostrar na prática, né, o direito juntamente com a tecnologia, como ela muitas vezes funciona. E às vezes, quando também não funciona, a gente vai mostrar. E a partir de agora, nós vamos começar um momento prático do nosso laboratório, que é mostrar para vocês como eu posso usar, né, na área jurídica, seja para o estudo, seja para o trabalho, o uso dessas inteligências artificiais. E o importante para que você possa se destravar e usar de fato é fazendo, né, é experimentando, sem medo, sem vergonha. Eu criei 5 exemplos, né, para a área profissional e 5 exemplos para a área de estudos de concursos. Eu vou encadear cada um desses exemplos, né? Primeiro eu vou mostrar um exemplo na área profissional, depois eu mostro um outro exemplo na área de concurso. Volto para um exemplo para a área profissional, depois volto a outro exemplo para a área de estudos concursos, para que você possa ir refletindo e pensando nas possibilidades que você pode fazer para o seu estudo ou para a sua área profissional. Vamos agora começar com o nosso primeiro laboratório, né? Primeiro teste prático, que é fazer uma petição inicial, pedir ele para fazer uma minuta. Para não perder o tempo aqui digitando, né, eu já preparei, né, um prompt que eu vou sugerir esse aqui. Imagine vocês, né, que eu estou pedindo para o chat GPT aqui. Crie uma minuta de petição inicial civil que busque a reparação por causa de um acidente de trânsito. Segue abaixo os fatos do caso. Apresente fundamentação jurídica sem criar ou inventar jurisprudência e formule os pedidos. É muito importante frisar nesse momento aqui que já tivemos muitos casos envolvendo, né, profissionais do direito, seja advogados, juízes, né, em que eles confiaram cegamente num prompt como esse e a IA fez o que nós chamamos de alucinou. Ela criou, ela inventou jurisprudência, inventou dispositivos. As IAs elas estão avançando muito, especialmente nos últimos 3 meses. Esse grau de alucinação reduziu, mas nunca confie, né, de forma cega. Pense que a IA nada mais é que um funcionário, né, júnior, né, ou pleno, em que você dedica uma atividade para ele que você, profissional, tem que checar, tem que validar a veracidade dessas coisas. E é fundamental que você saiba escrever, no caso de uma petição inicial, os fatos. Quanto mais detalhado você fizer esses fatos, melhor. Esses fatos que vocês estão vendo aqui foram fatos criados, né, a partir da IA, eles são meramente fictícios para ele possa ilustrar o nosso trabalho. Trouxe aqui os fatos que no dia tal aconteceu um acidente envolvendo o veículo tal, o acidente foi registrado, via de ocorrência. Obviamente que isso vai depender de cada caso, mas eu não trouxe mais nada, apenas isso. Vamos ver o que é que o ChatGPT vai trazer para a gente e em seguida nós vamos fazer o mesmo teste envolvendo olha só, envolvendo o Gemini. Ele já trouxe daqui o endereçamento, né? Ele trouxe para mim uma sugestão de qualificação, você tem que validar. Ele trouxe, eu não coloquei de propósito, mas ele trouxe uma sugestão de nome da ação, ação de indenização por danos materiais. Né? Ele trouxe o fundamento do artigo 186, 1927 do Código Civil, tá certo? Fulano de tal, porque ele está pegando os nomes aqui dos fatos que foram inventados, narrados. Ele trouxe os fatos, né? Nesse caso daqui, praticamente ele copiou os dados aqui de forma mais estruturada. Ele trouxe os fundamentos do direito e os pedidos. Disse que as provas podem ser prestadas em tempo oportuno, né? Valor da causa, ou seja, é um modelo, né, bem simples, básico. Obviamente que existem outros prompts mais avançados, mas a ideia aqui não é focar com vocês na essência da entrega desse produto, mas mostrar as possibilidades que nós temos. Isso não levou nem 10 segundos. Vamos fazer o mesmo teste
no Gemini. Peguei o mesmo prompt, né? Aqui ele gerou para mim algumas páginas, coisa de uma página e meia, 2 páginas talvez no máximo. No caso do Gemini, ele já concluiu. No Gemini, ele trouxe mais detalhamento, né? A gente observa. Do direito, ele trouxe aqui, olha, alguns subtópicos da responsabilidade civil e do dever de indenizar, da violação às normas de trânsito, né? Dos danos materiais. Ele não pediu danos morais, a depender do caso, a gente sabe que isso poderia ser pedido. Pediu lucros cessantes e lucros emergentes. Então, aqui, nesse exemplo, o Gemini deu um show, né? Dos pedidos de forma muito mais bem estruturada. Então, observe, foi o mesmo pedido, o mesmo prompt, né? Os resultados diferentes, mas que a depender do caso você pode usar uma ou outra. Agora vamos partir para um exemplo de estudo. Né? Eu vou criar aqui né? Um novo prompt. E vou pedir para ele crie um resumo sobre o tema controle de constitucionalidade. Só isso. Vou pedir para ele esse resumo. Enquanto ele faz, eu já vou pedir aqui no chat do Gemini para a gente não perder tempo. Ele trouxe aqui controle de constitucionalidade ao mecanismo jurídico destinado a assegurar a supremacia da Constituição e por aí vai. Temos o controle difuso, controle concentrado, lesividade, ou seja, ele trouxe, né, de forma bem resumida, né, aqueles conceitos mais básicos. E, obviamente, quanto mais você aprofundar o seu prompt, melhor vai ser sua resposta. Aqui a gente percebe que o Gemini, né, ele veio mais com outras referências e ele trouxe uma coisa bacana, que ele trouxe a fonte de onde ele está extraindo esse dado, né, o que permite você clicar e explorar um pouco mais sobre esse conteúdo. Tá? Ele também trouxe aqui os tipos de sistemas de condicionalidade, controle difuso, ou seja, ele trouxe uma essência, mas trouxe uma essência mais melhor elaborada. Então daí você percebe que, sem sombra de dúvidas, em todos os testes que a gente fizer, vai estar melhor, né, no 2.5 Pro, né, que é o modelo que eu estou usando, comparado ao 4.0. O ideal seria se eu estivesse testando aqui o 4.5 do GPT, né, porque ele estaria mais em pé de igualdade com o 2.5 do Gemini. Esse é outro exemplo de pedindo um resumo. Vamos agora para mais um exemplo profissional em que a ideia aqui é explorar a inteligência artificial na busca de algum conteúdo ou fundamentação jurídica que seja para tratar de algo crítico, algo relativamente novo. Né? Então eu preparei aqui um prompt que é apresente os fundamentos jurídicos sobre multiparentalidade em conflito com a herança e os direitos sucessórios. Né? Traga fundamentação legal e jurisprudencial. Vamos ver como ele se comporta? Olha, ele está falando sobre a multiparentalidade, né, que aparece a partir de avanços no direito de família. Ele traz os fundamentos legais, olha só. Ele traz tanto da Constituição quanto no direito civil. No direito jurisprudencial, ele traz o tema de repercussão geral, né? Ele traz o número do processo, e aí é aí nesse momento que você precisa checar aí no site do Supremo, em se tratando de repercussão geral, e no site do STF, melhor, do STJ, em se tratando de repetitivo, né, para checar esses números de processo. Ele fala sobre o tema fixado, né? No STJ a mesma coisa, multiparentalidade e efeitos sucessórios. E ele ainda trouxe os conflitos comuns e soluções. Tá? Aqui o ChatGPT foi bastante completo. Vamos ver se
Gemini ele consegue ser melhor, né? Olha só. Observe que eu estou usando uma linguagem. Deu algum erro aqui, tá vendo? Não sei o que é, mas ele continua, ele está pensando, ele está pesquisando. Dar o stop aqui, vou parar o processo, não sei o que foi que aconteceu, e vou pedir para ele ir de novo. Eu tive que começar um novo prompt, porque ele travou por algum motivo, e eu estou começando ele, e ele está fazendo, apresentando aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele executa. Oh, deu algo de errado, tá? Não sei o que está acontecendo com o Gemini. A gente estava elogiando tanto, tá vendo? Infelizmente, situações como essa acontecem. Mas eu não vou editar o vídeo, vou manter dessa forma, porque a ideia aqui é mostrar o laboratório como ele acontece na prática, no dia a dia, lidando com IA. Esse tipo de problema acontece tanto no ChatGPT quanto no Gemini. Eu vou pausar o vídeo, né? Eu vou esperar um pouco para ver o que, é que acontece. Se ele retornar ou não retornar, a gente vai apresentar logo em seguida. Olá, voltamos aqui para o nosso lab, né? Sinceramente, aconteceu algum problema lá com o serviço da Google, né? Em que no modelo Pro ele simplesmente estava dando erro. Eu tive que reiniciar a tela, mudei para o outro modelo 2.5 Flash, né, que ele é inferior ao Pro, botei o mesmo prompt e funcionou. Tá? Ele, ainda assim, o Flash ele apresentou uma resposta mais consistente do que no ChatGPT. Então, doravante, a gente vai continuar o nosso laboratório usando o modelo 2.5 Flash. Tudo bem? Agora vamos dar continuidade, dessa vez fazendo um teste para estudos concurso. Vamos ver como é que se sai as inteligências fazendo flashcards. Flashcard é uma técnica muito interessante para memorizar. E para isso eu vou usar um outro recurso da IA, que é usando anexos. Eu posso colocar qualquer arquivo anexo aqui. E para isso eu escolhi colocar o texto, né, do Código Civil, que está o mesmo texto que está no Planalto. Eu estou usando o texto do Planalto, mas se você desejar, por exemplo, fazer uso de um PDF do seu cursinho favorito, você pode usar do seu cursinho também. Você pode usar qualquer um desses arquivos, pode ser Word, pode ser PDF, etc. Eu vou clicar e arrastar, né? Esse PDF tem 186 páginas, tá? Eu entrei no site do Planalto, gerei o PDF e todo o código está aqui. E vai uma lição importante. Quando você for trabalhar com arquivos muito longos, é importante você, no seu prompt, você limitar o que você quer que ele faça. Porque se você não limita, ele vai impor esse limite e nem diz para você que está limitando. Tá? E vamos usar aqui o seguinte prompt que eu preparei. Esse foi um prompt que eu, a duras penas, né, eu fui testando, errando, e hoje ele chegou num grau muito bom. Ele já gera arquivos em TXT, né, que permite você fazer importação para o Anki, que é um dos melhores softwares para flashcards de estudo de memorização. Então, observe o que eu fiz. Eu sei que esse arquivo PDF tem 186 páginas. O que foi que eu fiz? Considere o texto do PDF, eu estou dizendo para ele, páginas 39 e 41, e artigos 513 a 557. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu estou especificamente dizendo vá da subseção da perempção ou preferência lá do Código Civil e quer abordar até o 537, antes do capítulo da doação, que é do contrato estimatório. Então eu quero que ele gere flashcards, eu posso dizer, crie um total de 20 cards, 120 cards, etc. Eu vou botar aqui 20, tá? Pode ser o valor que você desejar. O tema, você especifica o tema, né, do direito civil que você quer trabalhar. Trata-se de PDF de lei, dispositivos e alguma informação doutrinária. Todo esse texto daqui eu vou botar esses prompts que nós estamos usando, alguns deles na nossa descrição, porque caso você queira fazer uso, excelente. Cada pergunta
e resposta deve ser criada numa linha, né, porque isso facilita a importação para o programa Anki, que eu falei. Segundo, sendo separados por 2 pontos. Usar 2 pontos apenas para esse propósito, para que ele não coloque na pergunta, né, 2 pontos, e aí vai bagunçar o processo de importação. Eu peço para que ele gere perguntas de 10 em 10, porque quando você limita isso na IA, ela traz perguntas de melhor qualidade, né? E, e é isso, tá? Então o prompt é esse, vamos ver como é que ele se sai. Enquanto ele vai gerar esse daqui, nós vamos no Gemini fazer a mesma coisa, o mesmo prompt. Vou clicar e arrastar o arquivo e vamos ver como ele se comporta. Quando você clica o arquivo, ele carrega e você manda executar. Olha só. Eu já percebi aqui que houve, deixa eu ver, já houve um erro grave, tá? Eu pedi do 515 a 537, ele não fez isso, tá? Por quê? Porque o PDF é muito grande. Felizmente ele trouxe de que dispositivo, de que arquivo ele trouxe, mas ele não executou o que eu pedi. Vamos ver como o Gemini se comporta. Ó, o Gemini ele não trouxe o nome do arquivo, mas ele foi no capítulo de perempção. Perfeito, tá? E ele trouxe 10. Ele falou do vendedor. Olha só como é importante você saber fazer e também saber comparar, tá? Ele trouxe apenas verdadeiro e falso, né? Correto, correto, correto como resposta. Aqui ele já trouxe outra resposta que não o verdadeiro. Isso mostra para a gente como o limite, o tamanho de um arquivo pode influenciar, né, na resposta. O ChatGPT não acertou nenhuma delas, porque ele não trouxe os dispositivos que eu claramente coloquei dentro do prompt. Tá? Mas a importância de você validar e checar tudo que você vai fazer. Vamos para mais um exemplo profissional no direito e vamos dessa vez pedir ao ChatGPT e o Gemini para elaborar uma minuta de contrato de locação. Pedir ao ChatGPT, pedir ao Gemini, vamos ver o que é que vem. O ChatGPT já trouxe aqui o contrato, né? Contrato de locação residencial. Eu não especifiquei se seria residencial, se seria de loja, né? Mas ele optou por um residencial. Você no prompt poderia especificar isso. Ele trouxe a qualificação, ele trouxe cláusula 1, 2, 3, e aí vem o objeto, né? O prazo, o valor dos encargos e várias cláusulas até chegar no dispositivo. Eu estou observando que está bem pobrezinho esse modelo aqui gerado pelo ChatGPT. Vamos ver o Gemini? No Gemini ele trouxe não de forma como a gente costuma ver nos contratos, né? Ele trouxe a qualificação, que é importante que a gente coloque no formato adequado, mas já nas cláusulas a gente percebe uma, uma robustez melhor, né? O texto melhor encadeado, tem o objeto do contrato, tem a finalidade do prazo, e aí cabe a você fazer essa leitura pormenorizada e verificar o que cabe e o que não cabe no seu contrato, né? Dos encargos, da concessão dos encargos, do seguro, né? Ou seja, o contrato no modelo Gemini ficou mais completo. Toda a parte envolvendo a assinatura das partes, ele traz uma série de observações sobre laudo de vistoria, cópia de documentos, assinaturas, etc. Muito mais adequado, né, esse template, né, do Gemini do que foi no GPT. Vamos para mais um exemplo? Vamos agora para um exemplo de estudos do concurso. Nós trouxemos aqui um pedido de simulação, né? Simulação não seria a palavra adequada. Crie um simulado de 5 questões, múltipla escolha, 5 alternativas de perguntas, estilo FGV,
Eu botei FGV barra CESP, mas vou tirar o CESP daqui. O CESP nem mais existe, né? E vou botar FGV, que está sendo um grande terror do momento, dos concurseiros. FGV. Aí você diz, Paulo, ele conhece o modelo FGV? E já existe tantas pessoas questionando, perguntando sobre isso, e eu já fiz alguns testes nesse sentido. Eu posso dizer que não é muito perfeito, não é quando você escreve apenas FGV. O ideal é você trazer um estilo, trazer o que você consideraria o que seria FGV. Por exemplo, eu tenho um documento, que eu vou postar aqui agora o texto, que é o perfil da banca FGV. A banca FGV, a banca examinadora, tem um perfil bastante específico e aqui o detalhe. Isso foi extraído, gente, obviamente usando inteligência artificial. Então, quanto mais detalhes você trouxer, melhor. Mas se você bota apenas FGV, ele vai entender e vai tentar responder você. Sobre o assunto, sobre o tema, direito penal do inimigo. E de 5 questões, né, envolvendo esse tema, direito penal do inimigo. Vamos ver o que ele faz. Vou copiar a mesma coisa para dentro do Gemini. Ele trouxe aqui as alternativas, tá vendo? Questão 1, questão 2, questão 3. Ele trouxe o criador, né, proposto por Jacobs, né, a teoria do inimigo. Então ele trouxe aqui as alternativas. Outro, aqui ele já traz falando sobre crimes hediondos. Então, assim, são questões bem elaboradas, né, que podem servir para aquelas pessoas, principalmente, que têm dificuldade ou não têm condição de pagar uma dessas plataformas de questões. Né? Se desejar, posso agora apresentar o gabarito. Olha que interessante. Ele não apresenta, obviamente, que a gente poderia colar e já conhecer a resposta de imediato. Por favor, apresente o gabarito. E aí ele trouxe, e ainda trouxe as explicações. Porque a alternativa 1 é C, B, eu não precisei fazer isso, mas eu poderia, tá? No meu prompt. Vamos ver para o Gemini. Olha que interessante. Eu não conhecia esse recurso do Gemini. Ele fez o, a pergunta, né? Gerou a pergunta para que você responda online. Que maravilha! Esse tipo de recurso aqui para mim é novidade. Eu vou chutar aqui, eu não vou ficar analisando não. Olha, ele já respondeu na lata, tá? Vou apertar outro. Opa! Muito bom esse recurso do Gemini. Eu particularmente não conhecia, não sabia que ele fazia assim. Então tem ainda essa forma que foi muito mais avançado do que aquele modelo, não é trazido pelo Chat GPT, né? Porque ele conseguiu construir um simulado online, cara, espetacular. Vamos para mais um exemplo prático. Tenha calma, que já estamos chegando quase no final. Estamos indo para o nosso quarto, né, exemplo, agora do ponto de vista profissional do direito. Eu criei aqui um prompt, né, para que a gente possa experimentar fazer pesquisa de jurisprudência orientada por palavra-chave. Né? Para isso, nós resolvemos falar sobre o tema colisão entre o princípio da harmonia da vontade nas uniões poliafetivas e a vedação legal ao reconhecimento de entidade familiar de parentela, concubinato. Né? Então, nós elaboramos aqui esse prompt, que fala aqui, busque jurisprudência atualizada STJ e STF sobre o seguinte tema: reconhecimento jurídico de união poliafetiva estável e por aí vai. Palavras, coloquei as palavras de pesquisa aqui. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Em alguns IAs generativas, você tem a opção de poder buscar na internet em tempo real. Como assim, Paulo, em tempo real? Tá vendo aqui no chat GPT busca web? Quando você não faz esse clique aqui na busca web, ele simplesmente vai lhe dar respostas baseadas em
na base de dados que ele foi treinado. Né? Ele não faz pesquisa na internet. Então, sempre que você quiser algo muito atual, é fundamental você clicar em busca, para que ele vá na internet buscar a informação mais atualizada possível. Né? Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, perguntei para o chat GPT essa semana até que data você está atualizado. Ele me respondeu: eu estou atualizado até julho de 2024. Então, se eu coloco isso daqui e eu peço a jurisprudência mais atualizada, de por certo, ele não vai encontrar alguma coisa que surgiu depois de julho de 2024, percebe? Então, marcar isso daqui é fundamental, porque vai permitir que ele faça uma busca para você com todos os artigos, publicações que apareceram na internet. Olha, ele está buscando na internet aqui nesse exemplo. Vamos no Gemini, colocar o mesmo prompt, né? E aqui, o Gemini, ele tem uma coisa interessante. As versões anteriores ele tinha a opção de busca, hoje ele não tem mais. Ele já traz isso de forma nativa. Mas você pode querer fazer uma pesquisa chamada pesquisa aprofundada, né? Que é a busca profunda. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, simplesmente eu vou pedir para ele buscar, porque nesse caso aqui ele já vai buscar o que existe de mais atualizado. Vamos ver os resultados aqui do Chat GPT. Interessante que nessa pesquisa aqui ele trouxe fontes, né, do Juiz Brasil. Ele está apontando todas as fontes aqui com relação à pesquisa que ele fez, o que permite a gente fazer uma validação de forma mais assertiva, tá? Esse foi o resultado que ele trouxe sobre a jurisprudência e o tema. Já o Gemini, ele também fez uma pesquisa, mais uma vez o Gemini dando um show, e ele ainda trouxe aqui, olha, no período até o ano presente, tá? Tudo que ele encontrou. E as fontes aqui ele reuniu nesse espaço. Vamos agora para o nosso penúltimo exemplo envolvendo concurso, que é pedir para ele explicar, né, de forma simplificada um tema de repercussão geral. E nós escolhemos aqui, poderia ser qualquer tema, mas nós escolhemos o tema 1383, né? Um tema que foi julgado há pouco tempo da seara de tributário. Então, vamos ver aqui se ele vai achar. Saber se é constitucional a exigência de prévia aprovação. Olha, furou legal isso aqui. Nada a ver. Alucinou mesmo, porque esse tema não tem qualquer relação com OAB, né? Porque o tema de repercussão geral, não. 13, deixa eu até olhar aqui se na minha base de temas, não, é isso mesmo. 1383 é tributário. Vamos ver se vai alucinar o Gemini. Olha, Gemini ele não só acertou, né? Como ele está falando aqui, redução ou fim de benefícios fiscais devem seguir as regras de aumento de impostos. Perfeito. Está corretíssimo, Gemini, atualizado, né? Agora, peraí, pode ser o seguinte, eu não cliquei aqui no chat GPT na busca. Deixa eu botar em novo. Lembra que eu falei que a base do chat GPT é mais antiga? E o Gemini já traz nativa essa busca, né? Pode ser isso. Vamos ver. Dá uma segunda chance a ele. Opa, agora ele acertou. Olha que coisa importante, né? Ele está falando do princípio da anterioridade tributária. Eu não tinha buscado porque ele não sabia que era para buscar algo atualizado, e aí ele errou feio, alucinou legal. Mas ele alucinou também por minha causa, né? Por isso a importância da gente saber alguns limites. E porque muitas vezes a IA dá um resultado errado e a gente diz, a IA está alucinando. Na verdade, aqui quem alucinou foi eu, né, de ter perguntado errado. Mas, verdade seja dita, se você não sabe que buscar na internet ele vai pegar o resultado mais atual, você se quebra, né? Literalmente nessa busca de IA. Por isso é importante de saber esses pequenos detalhes que faz toda a diferença. Vamos para o próximo e último, né? Exemplo envolvendo
a área profissional. E agora vamos para o nosso último exemplo, em que nós elaboramos o seguinte prompt para a área profissional. Revisa o texto abaixo, dando um caráter e fundamentos jurídicos com sugestão de clareza e linguagem técnica. O que foi que eu fiz? Eu peguei um texto, esse texto é real, tá? A parte de baixo, de um conhecido meu que não é da área jurídica e queria explicar para mim mais ou menos se estava certo o entendimento dele sobre prescrição. Então eu disse, poxa, tudo a ver, eu vou gravar um vídeo hoje, eu vou pegar esse exemplo real e tentar dar uma linguagem jurídica. Olha o que ele escreveu. Prescrição é quando passa muito tempo e a pessoa perde o direito de cobrar alguma coisa. É como se o prazo acabasse e não desse mais para reclamar. É uma forma de a lei dizer que não dá para ficar esperando para sempre. Não está errado, mas assim, eu não posso exigir da pessoa que não conhece do direito uma linguagem mais adequada. E aí eu pedi para ele trazer de forma adequada e ele trouxe a prescrição, a perda da pretensão de exigir juridicamente um direito em razão da inércia de seu titular durante um determinado lapso temporal fixado em lei. Trata-se de um instituto jurídico que visa conferir segurança jurídica e estabelecer as relações sociais. E aí ele cita o artigo 189 do Código Civil, né? E por aí vai. Então, assim, é uma resposta adequada, no meu ver, completamente adequada. Vamos ver como o Gemini se sai. Mesmo prompt, e o Gemini vai explicar. Eita, o Gemini trouxe um tratado, né? Para explicar para a gente sobre os fundamentos da prescrição. Ele fala sobre os fundamentos, paz social, segurança jurídica. O outro falou só de segurança jurídica, se é que falou também da inércia do titular do direito. Certeza, a natureza jurídica, ele trouxe também o efeito da prescrição. Foi muito mais completo, né? Mas é isso. Ele consegue trazer aquele texto muito simples do que seja a prescrição e trouxe para um outro patamar. E por fim, vamos para o nosso último prompt, voltado para a área de estudos concursos. E eu vou pedir para que ele crie um cronograma de estudos com base na banca e carga horária disponível. Banca FGV, concurso magistratura, você pode botar o concurso que você quiser, e carga horária de 4 horas dia. Considere as disciplinas regulamentadas pelo CNJ. Ou seja, eu poderia anexar a resolução do CNJ, né, que trata sobre isso. Eu não fiz isso. Eu simplesmente disse o concurso qual era, disse o tempo que eu tenho disponível, né? Ele já foi na resolução 75, trouxe para a gente quais seriam as disciplinas. Ele trouxe também o perfil da FGV, a carga horária diária. Ele sugeriu aqui de segunda a domingo, né? Aqui não tem descanso não. E aí ele fez separação de lei seca, né? Jurisprudência e revisão. Ele chamou revisão pesada no terceiro mês, revisão pesada e simulados, ou seja, bem estruturado, né? Para quem não sabe para que caminho seguir. Vamos ver qual o tratado que o Gemini nos traz sobre isso. Mais uma vez, quanto mais elaborado você faz o seu prompt, mais elaborado é a resposta. Tá? E o chat GPT ele trouxe a estrutura geral, né? Ciclos de estudos, revisões, resolução de questões, legislação e jurisprudência, né? Os horários de estudos propostos. Eu posso exportar em planilha, ele me deu ainda essa opção. Vamos exportar para abrir a planilha. Aqui está as disciplinas, né?
Obviamente que ele criou em Google Docs, né? Que é do. Olha que legal, tá? Tudo aqui, teoria mais questões, então bem completo. Ele também colocou de segunda a domingo. Não, ele botou um descanso ativo com simulados. Ou seja, alguma coisa você vai fazer. Voltando aqui para o Gemini, ele trouxe a divisão dos blocos, coisa muito interessante que o ChatGPT não trouxe. Bem completo, tá? Esse plano de estudos. Então, hoje, a gente não pode dizer que, eu vou passar estudando só por IA. Mas quem souber usar essa ferramenta como um apoio, né, consegue ficar diferenciado, né, frente àqueles que não usam, né, essa ferramenta. A gente não pode usar apenas a IA, mas ela, como sendo mais um instrumento para apoiar, ela consegue dinamizar muita coisa. Pois é, gente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, né? E desejo que esse material possa ter dado insights, né, dos mais diversos. E caso tenha alguma dúvida, comenta aí, traz sugestões de futuros vídeos envolvendo direito e tecnologia e teremos todo o prazer de ajudar. Por tudo que a gente viu, a gente percebe que dominar IA generativa é como aprender a ler e escrever no século XXI. Vai além da moda. É uma questão de sobrevivência profissional e intelectual. No Juris 360 Lab, você aprende a usar IA de forma estratégica e consciente. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo experimento jurídico. Um abraço, fiquem com Deus.